Fala pessoal, bora pra resenha de uma grata surpresa desse ano. Chega mais! Fala pessoal, sou o André do Arsenal Books e hoje eu tô aqui para apresentar mais uma de minhas resenhas literárias e dessa vez para falar sobre uma grata surpresa, como eu disse inicialmente nesse vídeo. Um livro que chegou despretensiosamente à minha coleção e também entrou já na minha lista de leitura ali no momento, porque acabou me causando um certo hype. Vou explicar um pouquinho mais do porquê desse hype durante o vídeo. E, cara, foi bom demais. E agora eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que mais pessoas precisam ler essa obra, se encontraram ou se não fazerem força para pedir uma nova edição dela. Antes de começar o vídeo, só umas delongas rapidinhas. Por favor, já deixa o like para não esquecer, compartilhe esse vídeo com quem possa interessar e se inscreva no canal, ative o sininho para notificação. Toda terça-feira às 19 horas vocês me encontram por aqui, é uma certeza, sempre tendo vídeos extras nas quinta-feiras intercalados. E vem projeto novo por aí, então ativa o sininho que aí vocês não perdem nenhum envio por aqui, beleza? Também conheçam no primeiro link aqui da descrição desse vídeo o Universo Arsenal Books. Por lá vocês encontram todas as páginas de redes sociais que o Arsenal está, também a loja do Arsenal Books na Amazon. Vocês comprando qualquer livro ou qualquer coisa que seja na Amazon através dos links, vocês não pagam nada mais por isso, gera uma comissão para este que vos fala e ajuda demais, obviamente, aqui no canal para que eu sempre possa estar agregando qualidade para todos. Então agora, sem mais delongas, bora para o que interessa, bora para a resenha. Pessoal, e hoje o tema do nosso vídeo é um autor do qual eu já falei por aqui algumas vezes, já tentei buscar explicações do porquê ele não é relançado ou em grande parte suas obras não são relançadas. Estou falando do bom doutor Michael Crichton, para deixar todo mundo na mesma página, o autor responsável por Jurassic Park. E tirando Jurassic Park e O Mundo Perdido, a sua continuação, os demais livros estão cada vez mais difíceis de serem achados aqui no Brasil. Até o Rodrigão, do canal Rodrigão 1002, estava me comentando que ele está tentando fechar a sua coleção de livros do Crichton e está sendo um desafio. Claro, tem a parte do colecionismo que é legal caçar esses livros, mas enfim, né? Esse cara, um autor tão respeitado como o Crichton, ele precisa estar mais presente na nossa literatura, certo? E hoje, o tema do vídeo é Dentes de Dragão. Primeiro ponto, lançado aqui no Brasil em 2018 pela editora Arqueiro, já não é um livro que tu encontra com tanta facilidade, e é aí que entra uma curiosidade que eu gravei até um shorts aqui pro canal, porque foi um dos poucos livros que eu consegui comprar numa livraria. Como eu disse, já é um pouco mais difícil de achar. Eu entrei despretensiosamente em uma livraria em Porto Alegre para matar um tempo, fui procurando e achei esta obra lacrada. Olhei o preço justo, paguei R$ 44,90 nele, então já peguei, botei ele no carrinho ali, já fui, paguei e vim com ele para casa e cheguei num hype absurdo para ler essa obra. E o meu hype ele foi justificado, tá? Mas vamos trazer um pouco de contexto histórico primeiro. Essa obra, originalmente, ela foi lançada em 2017 nos Estados Unidos e trata-se de um livro póstumo, porque Michael Crichton, infelizmente, nos deixou em 2008. A sua esposa, né, que hoje cuida do espólio do Crichton, ela achou esses manuscritos, esses rascunhos, esse livro praticamente pronto e ela considerou-o como a cara do Crichton. Tudo que ela via do seu marido já estava contido nessas páginas e em 2017 oficialmente esse livro foi lançado mundialmente e chegou ao Brasil um ano após 2018. Mas do que trata Dentes de Dragão, André? Aqui nós vamos ser inseridos num período histórico que ficou conhecido como a Corrida dos Ossos, quando paleontólogos americanos e de outras nacionalidades viajavam ao oeste americano durante aquele período famoso do Velho Oeste, então principalmente ali século XIX, entre os anos de 1850 até 1900, para procurar essas ossadas de dinossauro que começaram a aparecer. Então já entra nesse ponto que eu posso considerar ele praticamente como uma ficção histórica, porque não? Eu vou entrar em mais detalhes que corroboram para essa tese, certo?
mas eu acho que dá para classificar ele mais como uma aventura. Vamos colocar dessa forma, uma aventura com pitadas de ficção histórica. E essa Corrida dos Ossos, nós vamos ter contato com ela pela figura do nosso protagonista, o William Johnson. E o William Johnson, ele é um burguês do leste americano, um jovem rico de família, estudante de Yale, completamente displicente, despreocupado com a vida e arrogante, e são justamente essas características odiáveis que ele apresenta no início dessa obra que o levam a aceitar um desafio que ele precisa ir em uma viagem até o oeste americano. Mas como fazer isso? Como achar um propósito para que ele pudesse cumprir essa viagem? Então ele se oferece como fotógrafo na excursão do professor Othniel Marsh, um professor paleontólogo da Universidade de Yale, que durante as férias de verão viajará para o oeste no ano de 1876 junto com um grupo de estudantes para fazer essas escavações em busca de ossos de dinossauro. Então nosso protagonista, o Johnson, acaba entrando nessa aventura aí junto com a excursão do professor Marsh. Só que desde o início, o Marsh, que também é uma pessoa tão odiosa quanto o Johnson, ao menos aqui nas palavras de Michael Crichton, ele duvida que o estudante seja quem de fato ele diz ser, porque ele tem medo que, na verdade, o nosso protagonista, o Johnson, seja um espião infiltrado de seu arquirrival, Edwin Cope, outro paleontólogo do qual eles têm uma rivalidade acirrada e quase mortal. Então o Marsh carrega com ele o nosso protagonista, o Johnson, mas sempre mantendo um olho muito atento sobre o estudante, porque ele acha que ele é um espião infiltrado. E aí o que vai discorrer a partir dessas desconfianças, aí vocês precisam acompanhar essa obra, que é uma obra relativamente curta, estamos falando de 300 páginas. Só que assim, o desenvolvimento por parte dos personagens me ganhou. Vamos lá. Pontos importantes para serem considerados ao longo dessa narrativa, certo? Primeiro ponto fica a cargo do nosso protagonista, o William Johnson. Ele é um bom protagonista. Ele começa de uma forma um tanto quanto nojenta. Ele se apresenta, o Crichton nos mostra ele como uma figura desprezível, um burguês que pouco se importa com o que acontece ao redor dele e tem olhos tão somente para o umbigo dele. E é quando ele viaja para o oeste americano que ele vai se deparar com um choque de realidades entre o leste, que já eram metrópoles. Tu pega Nova York, por exemplo, ali no final do século XIX e compara ela com o oeste americano, são mundos completamente à parte. Né? Então tu tem nosso protagonista saindo deste mundo confortável para ele e indo para um ambiente completamente selvagem. E a partir disso, obviamente, que vai ter uma virada na vida do nosso protagonista. E esse arco evolutivo por parte dele é muito competente. Não esperem grandes movimentos mirabolantes. Tu espera por cada uma dessas evoluções que vai acontecer ao longo da narrativa, só que isso é competente. Isso te prende do início ao fim. E tu consegue traçar um arco de redenção bem completinho e fechado por parte do Johnson. Então me agradou bastante, certo? Outros personagens, tanto o Marsh quanto o Cope, que são os dois paleontólogos que de fato existiram, eu entrarei neste quesito mais pra frente, também são muito bem desenvolvidos aqui por parte do escritor. E aí tem outros personagens bem mais secundários e terciários que vão aparecer e sumir da trama, que vão ali, fazem seu papel, somem de cena e tá tudo certo, eles estão ali só para prestar aquela ponta, fazer a trama andar e baile que segue. Então assim, não tem nenhuma outra nota de tamanho destaque por parte de personagens terciários. Então nosso foco aqui é o Johnson, o Marsh e o Cope. Vamos lá, um dos grandes pontos que me fez botar esse livro na frente na lista de leitura, porque eu comprei aí deve fazer menos de um mês. Já peguei ele, encaixei na leitura, já terminei a obra e estou aqui apresentando essa resenha para vocês, é porque eu tô, de certa forma, muito imerso no ambiente do Velho Oeste. Eu tenho visto filmes, eu tenho visto séries, eu tenho lido HQs e agora eu tô lendo livros de Velho Oeste. Infelizmente também tá aí um outro gênero que aqui no Brasil é pouquíssimo explorado, né? A literatura western praticamente não existe. Então Dentes de Dragão tá aí como um dos expoentes dentro dessa categoria.
Então já embarquei nessa jornada. Quando eu digo que eu tenho lido HQs, eu apresentei para vocês um vídeo no final do mês de janeiro da resenha de O Procurador, HQ nacional. Apresentei também em um shorts as minhas percepções acerca de uma minissérie nova da Netflix, o American Primeval, aqui é Terra Indomável, sensacional, e consegui, obviamente esperava por isso, e seria até porque não decepcionante se eu não encontrasse algumas semelhanças, e eu não estou dizendo no tom da obra, porque aqui a gente não tem um Velho Oeste tão violento pelas palavras do Crichton. O Crichton dispensa um pouco dessa violência, obviamente. Estamos falando do Velho Oeste, estamos falando do Faroeste, terão cenas de ação e alguns ataques indígenas, duelos e afins, mas ele não é tão visceral na narrativa dessas cenas. Então, para quem não gosta muito de violência explícita, fica tranquilo. Aqui o Crichton ele é bem comedido nisso. Se eu for comparar, por exemplo, com o Meridiano de Sangue do Cormac McCarthy, cara, isso aqui é fichinha, não é nada. Então, assim, ele tem um tom um pouco mais leve, um pouco mais aventuresco, como eu classifiquei ele. Só que um dos grandes destaques para mim, vocês sabem, sou muito fã de ficção histórica, é a construção da ambientação que o Crichton faz aqui através de poucas palavras. O Crichton ele não precisa ser verborrágico para te inserir dentro do ambiente que ele quer. Como eu disse, é um livro de 300 páginas. Então, assim, eu consegui me ver muito imerso dentro desse ambiente inóspito e selvagem. E, cara, o Crichton ele dispensa muito daqueles blocos de texto descritivos para te colocar dentro da cena. Então ele é muito competente na minha visão nesse quesito. O outro ponto que me chama muito a atenção e que aí eu acho que me faz criar um carinho ainda maior por essa obra é o contexto histórico e a participação de figuras históricas ao longo dessa trama. Como assim, Anne? Como eu já falei para vocês, tanto o paleontólogo Marsh quanto o Cope existiram, de fato, e sim, eles foram rivais nessa corrida dos ossos. Existem relatos, inclusive, que existiu troca de tiros entre suas equipes nessas corridas. E aqui, ao final do livro, o Crichton apresenta uma bibliografia do qual ele se baseou para a construção dessa narrativa. Ele cita outras figuras históricas do Velho Oeste muito famosas, como, por exemplo, o Touro Sentado, um chefe tribal dos Sioux. Ele cita Brigham Young, que foi um governador americano e líder máximo da Igreja Mórmon, e também o General Custer, que ficou aí muito famoso principalmente pela sua batalha contra os nativo-americanos e a famosa e famigerada Batalha de Little Big Horn. Então, a aparição, mesmo que indireta ou só por citação dessas figuras históricas, cara, para mim traz um ganho substancial para a obra, certo? Então, me fez ficar ainda mais imerso e ter um carinho maior por este livro. E quando eu falei de Brigham Young, que é o chefe ali, foi chefe da Igreja Mórmon, ele também é figura importante na minissérie que eu falei para vocês anteriormente, American Primeval, Terra Indomável da Netflix, que eu já falei. Assistam essa minissérie. E pessoal, agora para trazer um pouco da narrativa do Crichton, como vocês sabem que eu costumo fazer aqui nas minhas resenhas, estou aqui com o auxílio do meu Scooby para ler algumas passagens de destaque para mim nessa narrativa. E aqui, já na página 73, ele nos apresenta o seguinte diálogo quando um dos personagens, que não vem ao caso, não faz diferença para a trama em si, coloca da seguinte forma: por 40 anos, os Mormons foram brutalmente perseguidos em todos os estados da nação. Agora que têm o seu próprio estado, perseguem as outras denominações com a mesma brutalidade. O mais natural seria achar que as vítimas da injustiça pensariam duas vezes antes de repetir a mesma injustiça com alguém, mas elas o fazem sem nenhum pudor. De vítimas passam a algozes, levadas por uma certeza moral que chega a provocar arrepios. Essa é a natureza do fanatismo, atrair e incitar extremismos. E é por isso que qualquer que seja a linha do fanatismo, todos os fanáticos são iguais. Vocês entendem o peso disso que o Crichton está colocando? A gente pode levar para diversos âmbitos da nossa vida. O extremismo, seja ele político, seja religioso, seja até esportivo, por que não? A rivalidade entre torcidas de clubes de futebol, que é um absurdo.
Mas tudo que é extremo é prejudicial. Não existe um lado 100% certo sempre. E quando a gente é extremista em uma posição nossa, ele nos cega a ponto de a gente não conseguir enxergar daqui a pouco nenhuma qualidade do outro lado. E isso eu vou além. Aí isso passa a ser burrice. Tu não conseguir ponderar. E o extremismo, ele te cega a esse ponto. Então aqui, obviamente, o Crichton está utilizando da figura dos Mormons para trazer esse questionamento, mas eu tenho certeza que ele quis passar de uma forma muito mais ampla. O extremismo, ele pode estar presente em diversas questões do nosso dia a dia. E até por isso, tá? Esse é um dos pontos que eu acho que o Crichton, ele acaba ficando mais esquecido, por assim dizer, aqui pelas editoras. O Crichton, ele não tem medo de ponderar essas situações. Ele não tem medo de muitas vezes daqui a pouco cutucar na ferida. E aí, por muitas vezes, ele ultrapassa os limites do que hoje é estabelecido como politicamente correto, que na verdade é empurrado goela abaixo. Mas por isso que eu falo sempre, cara, tem que correr atrás das obras do Crichton. Ele tem muito a nos dizer. E avançando só com mais uma citação aqui da obra, eu vou colocar da seguinte forma, também um diálogo que, de novo, não convém entre quem está sendo feito esse diálogo, mas é o seguinte, um dos personagens coloca da seguinte forma: o problema com os índios, explicou um dos soldados, é o seguinte, quando eles querem encontrar você, cedo ou tarde acabam encontrando, mas quando eles não querem ser encontrados, não há santo que os encontre. Refletiu um instante e falou: afinal de contas, estão na terra deles. Mas eu não disse isso. Cara, aqui a gente traz o contexto do que foi ali a questão da Guerra Civil Americana, principalmente a expulsão por parte dos europeus dos povos indígenas, né? Os nativos americanos que batalharam tanto pelo seu espaço nos Estados Unidos e, cara, até hoje a gente vê todos esses conflitos, né? Principalmente ali na região de Montana, que é muito bem retratado na série Yellowstone, e o livro também, as partes mais intrincadas da trama, elas estão ali no território de Montana. Né? Então tu vê muito desse conflito latente entre os brancos e os indígenas nessa obra. E é muito boa a construção que o Crichton faz, porque os indígenas, principalmente, porque vamos lá, a gente está acompanhando paleontólogos e estudantes que saem do leste americano e vão para o oeste. E os indígenas se colocam como uma ameaça a todo instante para essas trupes explorativas. É bizarro como o Crichton aí consegue construir uma tensão muito grande em volta da figura dos indígenas. É muito bom isso, muito bom mesmo. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, Dentes de Dragão me arrebatou assim de surpresa. Não era uma leitura que estava programada para este 2025, eu nem sequer tinha ele na minha coleção, mas cara, eu tô muito feliz de ter achado essa obra e digo para todos, tá? Se vocês cruzarem por este livro, peguem, não pensem duas vezes. Para quem gosta de uma pitada de ficção histórica, mas uma aventura muito bem construída, cara, é um prato cheio. E fica aqui meus adendos para a qualidade para a edição da Arqueiro. Eu particularmente gosto muito do trabalho que a Arqueiro faz. Diagramação sensacional, espaçamento muito bom e mais do que isso, tá? Aí eu culpo o Crichton por isso. É um turn pager maravilhoso esse livro. Ah, Ana, o que é um turn pager? Cara, é que a cada página que tu termina, parece que ela puxa a próxima. Tu não consegue só parar de ler, sabe? Porque na próxima página tu precisa saber o que vai acontecer. É muito dinâmico o livro. Então, cara, assim, se grudem. Não percam a oportunidade, não deixem passar se vocês acharem essa obra. E assim, não me surpreenderia se fosse uma das leituras no final do ano que aparecesse no meu top aqui do canal. E com certeza, no mínimo, com muito carinho, eu vou recordar dela. Baita leitura, para quem gosta de faroeste, um baita livro de western que infelizmente nós temos poucos por aqui. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Brigadão pela atenção de todos e principalmente quero fazer um agradecimento, tá? Eu tenho visto muitas pessoas têm aparecido e dito: acabei comprando o livro tal que vi tu comentando no vídeo, baita leitura, valeu a indicação. Cara, brigadão pra todo mundo que confia na palavra aqui, tá? Eu tento ser o mais honesto possível no que tange as minhas leituras, certo? Vocês sabem que eu coloco
as questões que eu não gostei normalmente quando elas existem dentro de uma obra. E que bom estar conseguindo passar certa credibilidade para vocês, acredito eu, e brigadão pelos feedbacks. Só lembrando, quem tiver interesse, agora em março nós estamos reativando o Clube de Leitura Coletiva e será o Homem Invisível de H.G. Wells. Começaremos no dia 1º de março, então quem tiver interesse ainda dá tempo de participar, só deixa aqui nos comentários dizendo que tem interesse que a gente arranja tudo certinho ali para todo mundo participar, beleza? Só mais uma vez, deixem o like, compartilhem esse conteúdo com quem possa interessar, se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificação e também sigam as outras redes. Por lá eu tô sempre trocando uma ideia de forma mais online com todo mundo. Valeu? Eu vou ficando por aqui e a gente vai se falando.